Wolverine, sem sombra de dúvidas, é um dos heróis mais famosos e adorados da Marvel, tendo aparecido em vários quadrinhos, animações e filmes, com o mais recente sendo o terceiro filme do Deadpool. Mas você sabia que originalmente o Wolverine surge nos quadrinhos como um vilão? Bom, quase isso. Essa história envolve não só o Logan, mas também o Hulk e uma criatura amaldiçoada chamada Wendigo. Eu sei, parece muito louco, mas fica aqui porque eu vou te contar essa história e te explicar como que o Wolverine surgiu nos quadrinhos. E antes de ir diretamente pra história, para entender o contexto, você tem que saber quem que exatamente é o Wendigo, ou no caso, o que ele é. E basicamente na Marvel, o Wendigo é uma criatura que surge por meio de uma maldição criada por deuses antigos do folclore canadense. Basicamente, se um ser humano se alimentar da carne de outro ser humano nas regiões selvagens do Canadá, ele vai virar essa criatura. E isso vai ser importante para essa história porque um personagem chamado Paul Cartier tinha se tornado um Wendigo e a sua irmã Mary Cartier queria curar ele. E para isso ela tinha estudado artes antigas e se tornado uma feiticeira. Mas beleza, agora que você já entendeu essa parte do contexto, bora pra história. E resumidamente, o Wolverine aparece pela primeira vez na última página de O Incrível Hulk número 180. No começo dessa edição, a gente vê que o Hulk estava pulando de um lugar para outro tentando encontrar algum lugar onde não tivessem pessoas que iriam incomodar ele. E nisso ele acabou indo parar no Canadá. E uma base militar acabou detectando a presença do Hulk, justamente porque um dos motivos específicos de essa base ter sido criada era detectar a presença do Hulk caso ele voltasse para o país, porque em edições anteriores ele tinha causado destruição lá. Preocupados com o possível desastre que o Hulk poderia causar, os militares decidem mandar a arma X. E enquanto vagava em solo canadense, o Hulk começou a escutar uma voz na cabeça dele que estava chamando ele para um lugar. Por meio dessa voz, o Hulk acaba sendo guiado para um tipo de casa de pedras onde estava a Mary Cartier que eu tinha falado antes. E a Mary explica para um amigo dela chamado George que o plano dela era basicamente usar da feitiçaria para fazer o Hulk dormir e então usar de um ritual para transferir a maldição do Wendigo do irmão dela pro Hulk. O Hulk chega lá, a Mary consegue enganar ele, convencendo ele de que eles não eram inimigos, dá comida para ele e então consegue fazer ele dormir. Logo após isso, ela invoca o Wendigo pra lá para poder realizar o ritual, porém ela não tinha considerado o tamanho do Hulk e a resistência dele, então acaba que ele não dormiu por tanto tempo quanto ela esperava. O Hulk acorda, vê o Wendigo que tinha acabado de chegar lá e logo os dois gigantes entram em um conflito, arremessando pedras e arrancando árvores do chão, golpe atrás de golpe, eles se espancavam, até que do nada, eles escutam uma voz áspera como um rosnado, dizendo que se eles querem mesmo se envolver em uma briga com alguém, deveriam tentar a sorte contra o Wolverine. E essa é a primeira aparição do Logan em si nos quadrinhos. Porém, aqui foi o final do capítulo, ele só vai realmente participar no 181, que a gente vai falar agora. Logo no começo do capítulo seguinte, o Logan pula em cima do Hulk e começa a atacar ele, enquanto fala que ele foi mandado pelo governo para acabar com ele. E logo o Wolverine foi esperto bastante para perceber a diferença de tamanho e força dele pro Hulk, e ele evita um confronto direto, em vez disso ele se aproveita da velocidade dele para atacar o Hulk sem ser tocado. Porém, ele comenta que as garras de adamantium dele não estavam sendo eficazes contra o gigante esmeralda, então ele pula para atacar o Wendigo e testar se vai ser igual nele. Só que logo ele percebe que contra o Wendigo as garras dele conseguiam cortar com facilidade. Ele usa elas contra a criatura e depois se aproveita da brecha para derrubar ele com um chute. E como o próprio narrador comenta, apesar de ser muito menor e bem mais fraco, o Wolverine consegue se sair muito bem contra o Wendigo utilizando as suas garras de adamantium e a sua velocidade. Mas o Hulk fica confuso com aquilo e logo ele pensa que se ele tá atacando o meu inimigo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, ele confunde o Wolverine como sendo um aliado dele e vai para ajudar. Juntos então eles fazem um tipo de combo, onde o Hulk primeiro esmaga o Wendigo contra umas árvores, então Wolverine nocauteia ele com suas garras. O Logan estava se aproveitando do fato de que o Hulk achava que eles eram aliados, mas logo que o Wendigo é nocauteado, ele ataca o gigante esmeralda. A batalha então continua com o Hulk se mostrando ser muito mais poderoso que o Wolverine, porém o Logan consegue compensar isso desviando os ataques dele e usando as garras para ir desgastando o Hulk. Porém, enquanto a luta dos dois continua, a Mary usa uma poção para criar um tipo de gás do sono e faz os dois desmaiarem. Ela amarra e acorrenta o Wolverine e tenta carregar o Hulk, que tinha se transformado em Bruce Banner, para completar o ritual, só que no processo ele acorda e volta para sua forma gigante. Logo depois disso, o Wolverine também já estava se levantando e ele tenta se soltar daquelas correntes. O Hulk debocha que ele nem sequer tem a força para quebrar aquilo, ele levanta o Logan e esmaga ele contra o chão. Porém, por conta da sua resistência, isso não causa muitos danos no Wolverine, simplesmente liberta ele e logo ele volta pro combate. Os dois voltam a trocar golpes, mas então a Carrie se encontra com o Wendigo, ela se assusta e grita. Os dois por um momento desviam sua atenção, mas o Hulk decide que não queria interromper o que ele já estava fazendo e lança um soco contra o Wolverine. O narrador comenta que o Wolverine conseguiu sentir o soco que estava vindo, ele consegue desviar com tanta velocidade que é pego apenas de raspão pelo golpe do Hulk. Ainda assim, pela força imensa do verdão, um golpe de raspão ainda pode ser fatal, e no caso do Logan, isso significa que ele cambaleou e depois desmaiou. Meus amigos, essa foi a primeira participação do Logan nos quadrinhos, primeiro ajudando o Hulk a nocautear o Wendigo, depois sendo derrotado pelo Hulk em combate. Apesar disso, a rivalidade desses dois continua em várias outras histórias e é algo
algo bem famoso, na verdade. Um dos fatores de destaque sempre são justamente a relação da força do Hulk, a resistência e a regeneração dele, contra os sentidos aguçados, a agilidade, os ossos de adamantium e a regeneração do Wolverine. Claramente o Hulk é muito mais poderoso, mas vez ou outra o Wolverine consegue se segurar contra ele por conta desses fatores. Como é muito bem destacado nessa primeira aparição dele, o Logan possui habilidades que permitem que ele enfrente adversários muito mais poderosos. Mas como a gente viu, o Wolverine surge originalmente como um adversário para o Hulk, quase um vilão, apesar de que não era necessariamente isso. Isso porque já foi dito por editores e também pelo co-criador do personagem que eles nunca criaram o Wolverine pensando que ele seria de fato um grande vilão, alguma coisa assim. Ele seria simplesmente alguém que iria enfrentar o Hulk. Inclusive existe um comentário de que o Wolverine nunca foi feito para ser um vilão e eles só acharam que era uma boa forma de introduzir ele, mas já sabiam que ele viria se tornar um herói. E a gente nota que nessa primeira aparição do Wolverine, os fatores da brutalidade e agressividade estavam muito mais ressaltados, justamente porque a história tinha como objetivo colocar ele como inimigo, ao menos naquele momento. Até a forma como as expressões dele eram desenhadas parecia transmitir muito mais maldade. Claro que com o tempo o personagem do Logan foi ressignificado, ele foi introduzido aos X-Men e hoje em dia é um dos heróis mais famosos da Marvel. Também vale destacar que o Wolverine não era mal em nenhum aspecto naquela história. Como a gente viu, ele foi mandado pelo governo lá e a gente tem um contexto para essas coisas também. Afinal, como muitos de vocês devem saber, o Hulk é visto como um perigo nas histórias, principalmente nas mais antigas, isso era muito destacado. Tem várias histórias que destacam como vários governos veem o Hulk apenas como uma ameaça. E depois a gente descobre que nessa situação específica, o Wolverine tinha acabado de voltar para o Canadá depois de se envolver em uns conflitos e logo após ter chegado, ele foi enviado para enfrentar o Hulk. Mas e aí, me fala, o que você achou dessa estreia do Wolverine nos quadrinhos? Se você quiser que eu fale sobre alguma outra história, algum outro personagem, deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar ouvir a opinião de vocês. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.